E vamos para mais uma. Agora vamos de aulinha de história, tá bom? Vocês peguem um livro de vocês, abram na página 3 pra gente iniciar, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre a formação da família, certo? A família é o nosso primeiro ciclo social, tá certo? Assim que a gente nasce, as primeiras pessoas que a gente começa a conviver, que a gente passa a ter um contato, é com a nossa família, né? Em seguida aí vai a escola e assim por diante. Mas a nossa primeira base de convivência na sociedade é com a família, certo? E aí nessa aula a gente vai ver aí um pouco sobre a importância de como é esse desenvolvimento em família, certo? Como é que se desenvolve essa família, como é que a gente veio para essa família, certo? E aí, a definição que é mais aceita aí são as pessoas que são unidas por laço afetivo. Não necessariamente é obrigatório a família ser constituída por pessoas que têm o mesmo sangue que você. Ela não tem esse padrão, tá certo? Não existe aí esse padrão de família certa. Muita gente, eu creio que vocês já tenham conversado isso com os pais de vocês. Tem gente que não é filho daquela pessoa que mora com você. Eu tenho um exemplo. Tem uma pessoa que mora comigo, que não é meu filho, porém, já mora comigo há muito tempo, então é meu filho de coração, entendeu? E nem por isso ele deixou de ser a minha família. Ele deixou de ter o meu laço afetivo por ele, entendeu? Não é porque o sangue que ele tem não corre em mim, o mesmo sangue, que ele não vai ser a minha família. Por quê? Porque ele tá no meu coração, é o meu laço afetivo. Tá certo? Assim como tem pessoas que adotam crianças, pegam crianças de outras pessoas para cuidar, tá bom? Isso aí não interfere, isso não é como se fosse uma regra, certo? Não precisa necessariamente aquela pessoa ser do seu sangue para ser sua família, tá bom? E não existe padrão, não existe esse padrão, tá bom? E aqui a gente consegue ver alguns tipos de família, tá? Elas são constituídas por diversos tipos. Tipo, tem criança que só mora com a mãe, não mora com o pai. Tem criança que só mora com o pai, não mora com a mãe. Tem criança que mora com os avós. Tem criança que mora com o primo, com a tia, certo? E isso também é um detalhe que não é um padrão, certo? Não é necessariamente, eu tenho que morar com o meu pai e com a minha mãe para ser uma família. Não. Se você morar com a sua avó e com o seu avô, você é uma família do mesmo jeito. Tá bom? Com seu tio, com a sua tia, com seu primo, você é família do mesmo jeito. E aqui a gente consegue ver os diversos tipos de família. Nessa primeira imagem a gente consegue ver uma mãe, um pai e os dois filhos, tá certo? E aqui embaixo a gente consegue ver a mãe, o pai, o avô, certo? Ou talvez aqui tio, não sei. Depende da sua imaginação, vamos colocar assim, tá bom? Aqui a gente tem dois tipos de constituição de família, tá bom? E essas famílias, elas possuem diferente, como o número de integrantes, elas podem ser a cultura delas também, podem modificar as preferências, entre outras diversas coisas que podem modificar aí de família para família, tá bom? E aí a gente muda a página e a gente consegue ver aqui outra observaçãozinha. Filhos, pai, mãe, tá bom? Existem muitos outros exemplos de convívio familiar, ó. Tem gente que não tem filhos e mesmo assim é uma família. Tem gente que mora com os avós e mesmo assim é uma família. Criança que só mora com o pai ou criança que só mora com a mãe e mesmo assim é uma família. Não existe uma regra, tá certo? Tirar isso da cabeça de que a criança tem que morar com pai e mãe ou só com a mãe. Não tem essa regra, gente. Se você mora só com a sua mãe, com o seu pai, com seus avós, você é família do mesmo jeito, tá bom? Além da formação de uma família composta por pai, mães e filhos, existem famílias que podem ser formadas por um casal que ainda não possuem filhos, crianças que são criadas apenas por responsáveis que podem ser mãe, pai, tio, avó. Isso tudo que eu expliquei, tá bom? Então aí você já tem noção, né, que tudo é família, é laço afetivo, não tem essa regrinha de que tem que ser daquele jeito lá, tá bom? E vamos aí de atividade na página 5, tá bom? Primeira questão, como é a sua família? Agora eu quero saber. Faça um desenho que represente as pessoas que moram junto com você na sua casa. E demonstre o seu carinho caprichando. Você vai desenhar aqui. Aí, tia, eu moro com meu avô. Desenha o vovô. Aí, tia, eu moro só com a minha mãe. Desenha você e a mamãe. É quem mora na sua casa, tá bom? Tia, eu moro com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com meu irmão. Desenha todo mundo aí, tá bom? Quem mora na sua casa.
Segunda questão. Escute com atenção a fala de Ana, que o professor lerá. Em seguida, pinte as plaquinhas que correspondem à formação da família de Ana. Realize a atividade com a ajuda de sua professora. Oi, meu nome é Ana. Eu gosto muito de conviver com minha família. Meu pai se chama Caio, minha mãe é a Maria. E eu tenho um irmão que se chama Beto. Além deles, tem a minha avó Lara, que mora com a gente. Minha família é muito unida. Bom, a gente vai pintar aí de acordo com os familiares da Ana, tá certo? Ana tem algum familiar chamado Maria? É a mãe dela, né? Então, você vai pintar o primeiro quadradinho aqui, onde tem Maria. A gente falou da Ana, então você vai pintar aqui o nome Ana. A gente falou do Caio. Caio é o pai da Ana, não é? Então, você vai pintar Caio. Falou de alguma Joana? Falou do Beto? É o irmão dela. Então, você pinta aqui. Luísa. Não falamos de nenhuma Luísa. Creio que aqui não seja Lara, mas sim Yara. Eu falei Lara, nome da avó dela, mas é Yara. Yara, tem alguma? Sim, é a vovó dela. Então, pinta. Luiz não tem e nem Zeca, tá bom? Então, você pinta essas que eu falei. Terceira questão. Com a ajuda de sua professora, marque sim ou não para as perguntas abaixo. Você vai ter as opções sim ou não e eu vou falando e você vai respondendo, ok? A família só é formada se as pessoas morarem na mesma casa? Não. Então, você marca aí não, né? B. Todas as famílias são grandes? Tem família que só tem um filho, ou que não tem nem filho, ou que tem mais de 4 filhos, ou que tem 3. Não são todos que são grandes. Então, você marca não. Só podemos considerar da família pessoas que compartilham laços sanguíneos? Não também. É importante que exista amor entre os membros da família? Com toda certeza. Então, você marca aí o sim. Devemos desrespeitar os nossos familiares? Jamais, gente. Jamais. Nossa família é o nosso primeiro ciclo de amor, certo? A gente tem que amar primeiro a nossa família, tá bom? Então, você marca aí não, que você não pode tratar mal seus familiares. Tem que ser todo mundo amigos, certo? Quarta questão. Recorte de jornais ou pesquisa na internet, imagens que representem algumas das informações familiares que existem e cole no espaço abaixo. Em seguida, apresente para a sua turma as imagens que você encontrou. Pronto, você vai procurar aí e você vai colar na quarta questão, ok? Quinta questão, complete os espaços em branco com a letra A, pode ser a bastão, sem problemas, e leia, junto com o seu professor, a palavra formada. Olha aí, vamos botar a letra A e vamos ver que palavra forma. Sexta questão. Preencha a ficha a seguir com a ajuda dos seus responsáveis com uma informação sobre a sua família. E aqui tem, pedindo algumas informações. Seu nome, sua idade, nome do seu responsável. Se você tem irmão e qual o nome dos seus irmãos, tá certo? Você vai preencher todos aqui. E aí, a gente depois faz a correção, tá bom? E a gente finaliza aí esse conteúdo de hoje, a atividade de hoje, falando sobre aí a família, como é formada, tá bom? Façam as atividades e mandem para o grupo para te dar uma olhadinha quem tá fazendo, tá bom? Um beijo e bons estudos a todos.